Quando eu busquei entomologia, eu sempre gostei muito de desenvolver os trabalhos no laboratório, no campo. Para quê? Para ter resultados, para chegar em resultado. Nem sempre os resultados são como a gente espera. Eu comecei a aprender isso na academia. Quando você faz uma pesquisa, você testa uma hipótese, né? Você quer chegar no resultado, então o resultado é finalizar o seu trabalho, independente aí do resultado. E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do AgroResenha e nessa semana estou aqui com o Marcelo Poletti, que é sócio fundador e CEO da Promip, cara. Eu conheço essa empresa há tempos, nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais pra frente. Marcelo é engenheiro agrônomo pela Unesp e possui mestrado, doutorado e pós-doutorado em entomologia, todos pela Exalc. Marcelo, muito obrigado por estar aqui com a gente e seja super bem-vindo ao AgroResenha Podcast, cara. É um prazer muito grande estar aqui, viu, Paulo? Muitíssimo obrigado pelo convite, pela abertura aí nesse podcast que é uma referência para todos nós no agro, no AgroResenha. Parabéns, viu? Uma satisfação muito grande estar com você aqui hoje. Imagina, cara. Né? Nós que estamos conversar um pouco desse mercado aí que só cresce, né? Conversar um pouquinho dessa jornada sua como empreendedor também, né? Que eu acho que é importante aí para a turma que está nos ouvindo, né, cara? Resiliência acima de tudo, meu amigo. Muito bom, muito bom. E para você que está aí ouvindo, já sabe, aqui no AgroResenha Porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí porque esse bate-papo você já viu, né? Tá imperdível, cara. Firma o golpe aí que nós já estamos de volta. Você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal só olhar não adianta nada sem uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade e inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que desde 2002 atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Siga a Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Entre no site www.nutripura.com.br e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo, na hora certa. Muito bem, estamos aqui de volta com o Marcelo. E Marcelo, pra gente começar essa resenha aqui, meu amigo, conta um pouquinho da sua história aí pra gente, cara. Cara, olha, você já tentou um pouquinho do meu currículo, né? Eu sou engenheiro agrônomo, me formei na Unesp em Jaboticabal, já faz 25 anos aí. Rapaz, algumas primaveras, né, cara? Poxa vida, muita história, muita água debaixo da ponte já rolou. Depois eu fiz a minha pós-graduação na entomologia, né, que é ciência que estuda os insetos. Eu fui para a Exalc. A Exalc tem um departamento de entomologia, carologia, que é referência, não só no Brasil, América Latina, em vários países. E lá eu fiz minha pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, na área de manejo de pragas, né? Especialmente na área de manejo da resistência de pragas e também de inimigos naturais, a táticas de controle químicos, biológicos e também transgênicos, né? E depois eu fui e também no controle biológico, né? Foi aí no controle biológico que nós começamos toda essa jornada nossa nos últimos anos, quase 2 décadas já, na verdade no controle biológico, pensando na pesquisa, né? Já se passou umas 2 décadas, né? Exato. Que foi interessante, eu citei entomologia, mas na graduação também. Desde o primeiro semestre, tive muita sorte. Desde o primeiro semestre eu acabei buscando, olha só, hein? Isso mostra um pouco da ansiedade também, né? Desde o primeiro semestre preciso fazer estágio. Fui parar no departamento de entomologia lá em Jaboticabal, na Unesp Jaboticabal, e aí também entrei na entomologia já no primeiro semestre. Então já posso dizer que mais de 20 anos, 25 anos de entomologia, né? E é interessante, né, cara? Porque assim, quando a gente entra na escola, assim, na faculdade, logo no primeiro ano a gente não tem muita noção, né, cara? Assim, eu apesar de ter vindo de Mato Grosso, ter
família com fazenda aqui e tal, a gente entra meio cru, né? E muitas vezes nem sabe que caminho seguir. É interessante, né? A gente olhar assim, por exemplo, igual você que seguiu num caminho e foi. É legal, cara. Destinação. Na verdade, assim, eu vou contar para você, acho que um ano antes de entrar na agronomia, eu acabei indo para uma dessas palestras, né, que os estudantes vão para entender um pouco sobre o curso. Eu acabei assistindo uma palestra no Instituto Biológico ainda, no cursinho, né, porque eu fiz colégio técnico de mecânica. Olha depois aí. da mecânica que eu fui para agronomia. E nesse momento eu fui numa palestra no Instituto Biológico e encontrei o Celso Moto, que depois de alguns anos virou meu orientador na pós-graduação na Exalc, né? Olha que legal. E me encantou muito, né? Esse evento era um evento de controle biológico, mas ele estava falando de manejo de resistência, né? E me encantou muito a resistência, as possibilidades que tínhamos aí de utilizar, né, de maneira correta, né, o ambiente natural para poder fazer esse controle de pragas, né? E aí, desde aquela época, eu comecei a me interessar e vou dizer para você, foi isso que me fisgou para a agronomia. E o Celso é todo engraçadão, assim? Ele é. Legal, cara. O Celso é. Ô Marcelo, assim, uma coisa que eu tava pensando aqui e que eu tava vendo um pouco do seu trabalho, né, ao longo dos anos, você seguiu esse caminho do empreendedor. Você nem comentou da Promip, mas você fundou lá mais ou menos em 2016, né? 2006. 2006, desculpa. 18 anos. Que já são 18 anos, né? Você seguiu esse caminho do empreendedorismo mesmo quando, sei lá, acho que essa palavra nem existia no Brasil ainda, né? Em dicionário, né, cara? Especialmente no agro, né? Especialmente no agro. Só que quando eu olho o seu currículo, eu falo assim, esse cara tá estudando para ser professor, né? Onde que o Marcelo, pesquisador, entendeu que ele poderia ser um empreendedor de fato, assim? Como que foi onde que se encontrou esses dois Marcelos aí, cara? O empreendedorismo, na verdade, ele tá enraizado, vamos dizer assim, é um conjunto de comportamentos que está presente em vários profissionais, não só naqueles que abrem a sua empresa. Então você tem professores empreendedores, você tem cientistas empreendedores, você tem... É quase que uma mentalidade, né? É uma mentalidade. Exatamente, Paulo, você foi exatamente no ponto. Exatamente. Eu não sabia, mas eu tinha isso dentro do meu perfil desde lá de trás. Quando eu busquei entomologia, eu sempre gostei muito de desenvolver os trabalhos no laboratório, no campo. Para quê? Para ter resultados, para chegar em resultados. Nem sempre os resultados são como a gente espera. Eu comecei a aprender isso na academia. Quando você faz uma pesquisa, você testa uma hipótese, né? Você quer chegar no resultado, então o resultado é finalizar o seu trabalho, independente aí do resultado. Eu acho que assim, esse conjunto de comportamentos, né, que me levaram até a empresa, né? Então eu enxerguei o seguinte, no Brasil, nós tínhamos poucas empresas ainda em 2006 fazendo o controle biológico. Tive contato com algumas empresas lá fora, participei de congressos fora do país, na época da pós-graduação, e lá conheci as empresas, ou seja, cientistas que iniciaram seus negócios em outros países e transformaram seus negócios, suas ideias iniciais, projetos, planos de pesquisa em planos de negócio. Então, daí foi um grande desafio para mim, porque nós submetemos nosso plano de pesquisa, ainda não sabíamos muito bem o que era uma empresa, pensava que a empresa ia ser sempre, né, estar debaixo do meu braço, que eu seria empresa pro resto da minha vida, e aí você vai tomando alguns escorregões no meio do caminho e vai se ajustando, né, mas eu digo para você, então acho que assim, empreendedorismo, o empreendedor, ele reúne uma série de comportamentos. Então qualquer um pode ser empreendedor? Sim. Qualquer um pode ser empreendedor. Mas tem também essa questão do viés, né, da sua história, enfim. E aqueles que, de fato, estão suscetíveis e se entregam, né, a essa questão. Porque eu brinquei com você no início, mas a resiliência é um dos comportamentos imprescindíveis. Sim, né, essa questão de insistir, né, de você encontrar oportunidades, mas também desafios enormes, enfim. Então, assim, o empreendedor eu acho que assim, dentro da ciência, dentro da academia, respondendo a sua pergunta, eu encontrei ferramentas para poder trabalhar como um empreendedor. Então, eu acho que eu até brinco, né? Eu sou entomologia, engenheiro agrônomo,
agrônomo e entomologista por formação e empreendedor por vocação. Eu acho que tem isso, né? E, cara, você tocou num ponto aí que eu acho que eu queria puxar, que às vezes a gente não discute muito isso aqui no Brasil, né? Quando você vai para outros países, você acaba mergulhando um pouco na cultura, visita algumas universidades, é muito comum a gente ver projetos de pesquisa, alunos de mestrado, doutorado, enfim, que dali eles até estimulam que surjam empresas a partir daquele laboratório, daquela universidade, porque de alguma maneira vai sair alguma coisa de sucesso que vai ter um impacto real na sociedade, mas de alguma maneira também retorna para a universidade, né? Porque tem todo aquele esquema dos empresários que saíram dali, eles põem dinheiro na faculdade e tal, né? Por que você acha que esse negócio não assim, acho que hoje tá um pouco mais comum, mas ainda assim parece que existe um monte de empecilho, né, cara, para criar empresa que saem de projetos de pesquisa de universidades. Como que você enxerga esse negócio, cara? Você sabe que é até tabu, né, esse assunto, né? Porque quando eu saí da universidade, depois da pós-graduação, eu acho que não só na Exalc, em qualquer universidade, assim, existia uma distância muito grande entre os acadêmicos, os professores, cientistas acadêmicos e a empresa. Quando você funda a sua empresa, peraí, vamos romper os nossos laços. Você tomou essa decisão, vai para uma empresa privada, então a partir de agora os seus riscos, rompemos os nossos laços. Porque aqui dentro da universidade, nosso papel é outro, né? Isso tem mudado muito, tem mudado, mas talvez não na velocidade ainda que tenha se tornado perceptível, mas tem mudado muito. No agronegócio, no controle biológico, eu posso dizer para você que tem mudado. Então, por exemplo, no estado de São Paulo, nós temos a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa, né? No estado de São Paulo, ela tem um programa que é o programa PIP, Programa de Inovação em Pequenas Empresas, Empresas de Base Tecnológica. Nós começamos nossos trabalhos com o programa PIP, fomos apoiados pelo programa PIP. O que o programa faz? Ele incentiva, exatamente, ele dá esse incentivo à pesquisa feita dentro da empresa privada. No programa PIP, nós tivemos vários projetos aprovados, desenvolvidos junto com a FAPESP, e aí essa história que você acabou de falar, da empresa que se envolve, que trabalha junto com a universidade, em troca, faz essa troca, né? E hoje nós já temos situações como essa, eu posso até citar depois, mas eu fui ver lá na Inglaterra, eu cheguei a fazer via PIP, via FAPESP, eu me inscrevi para um programa que é um treinamento que foi dado em Londres, na Royal Academy of Engineering, em Londres. Nós ficamos 15 dias lá, um grupo de 15 brasileiros, junto com 15 chilenos e 15 mexicanos. Nós formamos um grupo ali de 45 pesquisadores que abriram as suas empresas para estudar plano de negócio, como é que o pesquisador adapta os seus conhecimentos na bancada para um plano de negócio. Paulo, essa situação de colaboração, eu citei a FAPESP, a Exalc hoje tem vários programas que envolvem empresa, nós temos os parques tecnológicos, que aqui no agro, né, vou me referir aqui a Piracicaba, nossa região, mas nós sabemos que temos parques em diferentes regiões, no Brasil, na região centro-oeste, então isso hoje tem se tornado, vamos dizer assim, mais comum e faz todo sentido, porque é exatamente essa troca ou mesmo a sinergia que faz com que não só os negócios cresçam, que as pessoas cresçam, assumam os seus papéis dentro da sociedade, como empresários, como pesquisador, trocando conhecimentos. Eu gosto muito da palavra da integração, né? De integrar, juntar forças. E essa questão, empresa, universidade, é um dos caminhos talvez mais sensatos para que isso aconteça, né? Porque no fim do dia, porra, você criou uma empresa, você começou a emitir nota fiscal aí em Piracicaba, cara, isso retorna imposto pro próprio município, né, cara? Benefícios diretos. Benefícios diretos, benefícios indiretos, porque se a gente pensar, você citou, né? O empreendedorismo não era comum há 10, 20 anos atrás. Então o que acontece? O engenheiro agrônomo saía da universidade, quais eram os caminhos? Vamos para a universidade, vamos lecionar, vamos fazer pesquisa, vamos para a Embrapa, vamos para empresas privadas, ocupar os nossos papéis dentro desse ambiente. Pouco se falava do protagonismo do profissional em gerar, em desenvolver o seu próprio negócio. E hoje já é uma realidade muito grande, né? No controle biológico, nós temos muitas startups. Eu lembro quando nós começamos há 18 anos atrás, você mesmo falou, pouco se falava em empreendedorismo, em controle biológico, e muitos torciam o nariz, porque falavam assim, puxa vida, como é que você vai sobreviver
criando insetos, né? Sim. Não tá no conceito de startup, né? Não tá, exatamente. É isso aí, cara. Mas, cara, já que você tocou nesse assunto do controle biológico, né? Eu lembro que quando eu tava na escola, em 2005, que foi quando eu entrei, falava-se muito do controle biológico como uma coisa super moderna, né? Nova. Tinha muita coisa voltada para cana-de-açúcar aí no estado de São Paulo, mas não era um negócio amplamente difundido no Brasil central, assim, né? Em regra geral, né? Conta um pouquinho pra gente, cara, sobre como se deu... Porque eu imagino que com esse tempo de empresa você deve ter passado por vários estágios já, né? De biológicos aqui no Brasil. Conta um pouquinho do desenvolvimento dessa área dos biológicos aqui no Brasil, né? Que você tem experiência, enfim, dá um panorama pra gente, sabe? Bom, eu posso dizer que é o seguinte, antes de 2000, o controle biológico era assim, nós tínhamos baixas tecnologias, apesar de termos Cotésia, sim, a Vespinha que controla a broca da cana e muitas usinas, mas se você pensar no nível tecnológico das biofábricas, a tecnologia ainda era muito baixa, né? Tínhamos aí o BT, alguns BTs, alguns tricodermas, o BT naquela época, antes dos anos 2000, vamos falar assim, né? Nós tínhamos o Dipel, né? Um produto muito conhecido, os bacilos thuringienses, mas ainda pouco se falava em biológicos. A principal ferramenta sempre foi o controle químico, funcionando muito bem, só que até um pouco antes disso, o controle químico nós começamos a ter evolução de resistência com algumas pragas, enfim. Bom, então a tecnologia, acreditava-se muito ainda na tecnologia do controle químico, mas não se pensava em controle biológico de fato. Tínhamos poucas iniciativas. Falava-se no controle biológico natural, que é a preservação dos agentes biológicos utilizando os produtos seletivos no campo. Bom, depois disso, né, nós começamos a entrar, vamos pensar assim, em 2000 e 2010, as empresas começaram a aparecer. Algumas empresas, algumas iniciativas ainda tímidas no mercado, mais para a produção de microbiológicos. Quem são os microbiológicos? São as bactérias, fungos e os vírus, principalmente bactérias e os fungos, né? Algumas empresas produzindo, ainda com não tão elevada tecnologia, mas sim, algumas empresas já surgindo no mercado. A Promip surgiu em 2006, nesse período, entre 2000 e 2010. Nós somos a primeira empresa no Brasil que produziu ácaros predadores. E transformou o ácaro predador num produto biológico, macrobiológico. Macrobiológicos são predadores, que pode ser ácaros, insetos, são as microvespas, né? Tricograma, que é muito conhecida, a Cotésia, que eu acabei de mencionar. Tínhamos algumas iniciativas com tricograma, né, em Piracicaba. Nós tínhamos uma empresa que nasceu muito próximo da Promip, que foi a Bug naquela época. Eu lembro da Bug também. A Bug era outra empresa nessa primeira década, aí depois dos anos 2000, 2010. A partir de 2010, 2015, vamos pensar assim, de 2010 a 2020, nós começamos a observar uma mudança nesse cenário, né, uma mudança abrupta, de fato, né, mas ainda muito focada no desenvolvimento de soluções contendo microbiológicos, bactérias, fungos e vírus. Até 2020, então, nós começamos a entender. Aumentaram-se o número de empresas no mercado. Um fator super relevante foram os registros, ou seja, o olhar do Ministério da Agricultura para soluções biológicas. Nesse período, ainda pouco depois, acho que foi um pouco antes de 2010, né, nessa época, nós tivemos a possibilidade de se registrar os produtos biológicos como insumos para a agricultura orgânica. Então o Ministério abriu essa possibilidade de registro dos produtos biológicos como insumo para a agricultura orgânica. Então, quer dizer, para se registrar um produto, eu quero entrar nesse ponto que é importante, que explica um pouco essa movimentação. Né? Para se registrar um produto no Brasil, um produto biológico, ele passa pelo crivo e análise do Ministério da Agricultura, Anvisa e IBAMA. Tá? Então, se você registra um produto que não está dentro de uma especificação de referência lá na agricultura orgânica, você tem que testar o produto no campo, então testar a eficácia, fazer os estudos toxicológicos e submeter todo esse dossiê para o Ministério da Agricultura. Se ele está já na especificação de referência do Ministério como um produto para a agricultura orgânica, isso não é necessário, você consegue ter um registro mais rápido. Então nós tivemos centenas de produtos que foram registrados
nessa época, de 2010 a 2020, e agora cada vez mais, né? O produtor começa a entender o controle biológico como uma ferramenta que tem que estar lá dentro da sua maleta, né, de ferramentas, né? E não mais como um controle alternativo. Eu peguei esse período, porque nós estamos falando de 24 anos, é bastante tempo, mas se pensarmos, só queria fazer um parênteses, o seguinte, eu estou falando do controle biológico aplicado no Brasil, esse boom, esse desenvolvimento do mercado, mas o controle biológico, nós temos informações, né, pesquisas, resultados, bons resultados de pesquisa, muito material publicado há muitos anos, né? Há muitos anos. Sim. Então isso não é novo, né? O que é novo é esse boom, é o controle biológico aplicado. O controle biológico natural já existe há bastante tempo. A pesquisa com os agentes biológicos macro e microbiológicos existe há muito tempo, há décadas. Agora esse boom se deu, vamos dizer, a partir dos anos de 2000, 2010, e aí vivenciando esse momento que nós estamos hoje, né? Cara, é interessante você tocar nesse assunto, porque assim, é uma tecnologia que já existe estudos aí há pelo menos, pelo que você me conta, pelo que você falou, sei lá, há pelo menos uns 30 anos. Muito talvez, mais 40, 50 anos. Mais 50 anos. Eu tenho uma palestra interessante que eu falo sobre adoção de tecnologias, né? Aham. E o híbrido foi descoberto em 1900, né? Só em 1943 ele foi adotado em sua totalidade no Iowa, nos Estados Unidos, né, cara? A primeira joaninha no mundo, vamos dizer assim, ela foi utilizada no século XIX, lá atrás, pois 1800 e pouco. Né? Então, o grande lance é que, às vezes, a tecnologia vem, a gente sabe que funciona, mas não tem tecnologia o suficiente para que aquela nova tecnologia seja, de fato, utilizada lá na frente, né? Porque precisou se desenvolver um monte de coisa que não tinha nada a ver com a pesquisa básica para que o negócio fosse viável, né, cara? Se você me permite pegar esse gancho, olha só que interessante, macrobiológicos, por exemplo, quando a Promip começou, nós liberávamos as vespinhas, o tricograma, com cartelinhas, então o produtor tinha que distribuir isso manualmente. Sim. Hoje nós aplicamos o tricograma com uso de drones, quer dizer, um trabalho que demorava dias, hoje o drone faz cerca de 50 hectares de aplicação por hora. Nossa, então isso permitiu liberar, né, os macrobiológicos em grandes áreas rapidamente. Exato. A mesma coisa. É isso, cara, porque assim, a tecnologia vai avançando, né, a ponto da gente conseguir viabilizar estudos de pesquisa que antes eram feitos em ambientes controlados e que depois a gente consegue colocar numa área de 5 mil hectares, 10 mil hectares, como é aqui em Mato Grosso, né, cara? Por isso que é importante manter essa visão holística, né? Exato. É muito importante. E essa ligação com a pesquisa também, né, cara? Porque, igual você comentou, de fato acontece muito essa distância, né, entre a academia e eu brinco com o mundo real, né, do produtor, porque se não tiver essa conversa, se não houver essa integração entre os dois, que você falou da palavra, né, da integração, é muito difícil também, dentro da academia, você começar a desenvolver algo que de fato vai fazer sentido lá na ponta, né, cara? Exatamente. Então é assim, né, é um ciclo virtuoso, porque os profissionais dentro da academia, esses jovens professores, até professores que já estão, eles começam a enxergar a possibilidade de suas pesquisas também atingirem o objetivo lá na ponta, né? Tenho conversado com muitos pesquisadores, né, que hoje tem isso em várias instituições, universidades, Embrapa, que tem essa visão aqui no Brasil. Isso é muito interessante. Um setor impulsionando o outro, né? Quer dizer, uma área impulsionando a outra. Sim, sem dúvida, cara, sem dúvida. E pelo que a gente vê nos noticiários, né, as pesquisas que são faladas sobre a agricultura utilizando produtos biológicos, o Brasil é pioneiraço, né, cara? Sim, é pioneiro. E estamos falando de um país de dimensão continental e de clima tropical. É isso aí. Então, na Europa, em vários países da Europa, se fala em controle biológico há muitos anos. Então, em 1950, você tem lá os ácaros predadores sendo liberados, as estufas, áreas pequenas, com ambiente controlado. Então, um ambiente que favorece o uso tanto dos inimigos naturais, macro, microbiológicos, lá principalmente macrobiológicos, e também agentes polinizadores, né? As abelhas, lá se maneja muito as abelhas, se liberam as abelhas no ambiente controlado. Né? E aqui no Brasil nós temos esse grande desafio. Agora, o sucesso que nós temos aqui no Brasil está também, né, da possibilidade das pesquisas que foram realizadas dentro deste ambiente, né? Dimensão continental e um ambiente tropical, de clima tropical. Né? Isso.
Você comentou aí, né, dos diferentes tipos de produtos biológicos, os macro, os micro. Imagino que o posicionamento de determinados tem a ver também com o tipo de cultura, enfim, sim, uma série de coisas que influenciam nisso, né, cara? Tá cada vez mais claro diante de toda essa ideia, né, da agricultura regenerativa, da redução de custos de produção, né, melhoria de produtividade, questão da sustentabilidade, né? Que metem o pau no Brasil por vários motivos aí. Eu acho que a gente tem muitas coisas boas a se mostrar. Traz pra gente um pouquinho aí, então, Marcelo, um pouco da sua visão sobre os principais benefícios que você enxergou ao longo dessas décadas trabalhando com isso aí, né, cara? Que os produtos biológicos, né, eles vieram e trouxeram pra nossa agricultura, assim, de maneira geral, cara. Paulo, primeiro, existia muita dúvida no passado sobre a eficiência, eficácia desses produtos. Como eu falei, antes dos anos 2000, a tecnologia de produção ainda não estava muito bem estabelecida no Brasil, as formulações dos produtos ainda não eram muito boas, não eram boas, na verdade. Sim. Então, quer dizer, era difícil, né? Então, existia essa dúvida do produtor, primeiro, com relação à eficácia. Hoje, nós estamos vendo aí cada vez mais as empresas investirem em pesquisa, empresas com departamentos sólidos de P&D, de inovação, buscando novas formulações, acompanhando os produtos que são posicionados no campo. Então, hoje, com os produtos registrados, né, com registro que passou pelo crivo dos ministérios, produtos que são desenvolvidos em sistemas e em processos, são mantidos sob controle de qualidade, isso é muito importante dizer, eles têm demonstrado uma eficiência muito boa, satisfatória, ou seja, até eficiência muito semelhante aos produtos químicos, aos tradicionais, convencionais. Bom, esse é o primeiro fato, eficiência. Então, os biológicos são produtos, hoje, os produtos que estão no mercado, passam por esse crivo dos ministérios, são produtos que entregam essa eficiência. Segundo ponto, aí tem várias questões importantes, né? Com a introdução dos biológicos, a gente começa a observar um aumento da biodiversidade no campo. Inimigos naturais que ocorrem na parte aérea da planta, micro-organismos, uma diversidade muito grande de agentes benéficos que ocorrem no solo, né? Então um aumento dessa biodiversidade, aumento dos polinizadores que também contribuem com o aumento da produtividade, e aí nós estamos falando do controle biológico natural, que nós falamos agora há pouco também, né? E lembrando que esse aumento na biodiversidade no solo, nós podemos estar falando de bactérias, da preservação de bactérias, que metabolizam gases do efeito estufa. O gás é equivalente do efeito estufa na matéria, organomaterial em decomposição, e aí vem mais um benefício. E nós validamos aqui na ProMIP, dentro de um programa que nós temos aqui, junto com o professor Carlos Serri, da Exalc, nós chegamos a validar o uso os benefícios do uso de biológicos na parte aérea e no solo, no aumento dessa biodiversidade, na redução da emissão de gases equivalentes do efeito estufa. Então, isso nós chegamos a validar. Então, fala-se muito pouco sobre isso hoje. Há indícios, então, não só as empresas, mas as pessoas que trabalham com controle biológico trazem sempre esse assunto, esse benefício, esse algo a mais, né, além da biodiversidade, além da eficácia, então essa possibilidade de redução de emissão de gases do efeito estufa. Então, são pontos aí importantes, né? Um ponto importante também, quando se fala em alimento comercializado in natura, lá nas gôndolas do varejo do supermercado. Então, nós estamos observando redução das não conformidades por conta dos resíduos que chegam até a gôndola, daí eu me refiro aos resíduos químicos. Quando você integra o controle químico e o controle biológico, naturalmente com bom posicionamento, você consegue reduzir a carga excessiva de químicos e você aplica o químico no momento em que você vai preservar o período de carência, e aí com os biológicos nós conseguimos levar um produto aí sem, vamos dizer assim, não é sem resíduo, um produto que você tem limites de resíduo abaixo daquele exigido por nós consumidores, pela Anvisa, claro, por nós consumidores. E a questão também do manejo da resistência, claro. A resistência das pragas, aos inseticidas químicos, mas também aos traits, as plantas transgênicas, organismos geneticamente modificados, tem acontecido nos últimos anos, a evolução da resistência às principais moléculas. E os biológicos entram dentro desse sistema para também resolver essa questão. O agente biológico ele controla uma população resistente ou uma população suscetível a um inseticida, a uma outra tecnologia, transgênico, e pode ser utilizado dentro desse sistema para
reestabelecer a suscetibilidade da população lá no campo. E isso até ajuda na preservação das tecnologias do controle químico, de moléculas químicas, porque você usa menos, a pressão de seleção é menor. Se a pressão de seleção é menor, a chance de ter problemas por conta da evolução de populações resistentes passa a ser menor também. Então tem essa entrega que é super importante. Cara, e é muito legal ver o Brasil liderando isso aí, né? Porque a gente é criticado por vários motivos, né? Agora, todas as nossas boas práticas, né, cara, coisas que foram super bem desenvolvidas aqui no Brasil, como é o caso do biológico, como é o caso do sistema de plantio direto, entre outras coisas, né, que a gente foi colocando dentro do nosso processo. Agora, esse ponto que você tocou dos micro-organismos no solo, cara, isso é uma coisa que me intriga bastante, né? Porque, assim, quando a gente estudou agronomia, e eu acho que até hoje é assim, a gente é sempre muito pautado na parte prática, dizendo assim, tem X desse composto, tem X desse, porque tem uma análise de solo, tudo muito numérico, né? Exato. E a gente ainda não sabe, eu não sei o quanto já está evoluindo isso aí, né, Marcelo? Mas eu imagino que você já deve estar mais por dentro disso daí do que eu. Assim, o quanto está evoluindo a gente de fato entender, sei lá, se numericamente ou se a gente tem algum parâmetro de como esses aspectos voltados para biologia, enfim, estão contribuindo, né, cara? Porque isso aí, eu imagino que deva ser o próximo passo aí, né? Pra gente entender de fato a saúde do solo, todas essas interações biológicas, né, cara? E, Paulo, olha, 25 anos atrás, vamos lá, quando eu me formei, não se falava em biologia do solo. Sim. Se falava na física e química do solo. É isso aí. Pra gente era assim. Tem parâmetro, né, cara? Tem número, né, cara? Exato. Engenheiro. Então, isso é muito... Exato. Isso era muito... Não é que é muito recente. Eu acho que as discussões são recentes. Sim. Eu acho que nós temos muito ainda a aprender. É legal falar disso, porque tem muitas startups que estão surgindo aí para avaliar essa questão, né, através da metagenômica, por exemplo. Entender essa biodiversidade, entender como preservá-la, né? E quais os benefícios. Então, nós temos agentes biológicos, micro-organismos, bactérias principalmente, fungos, enfim, outros micro-organismos que têm, claro, vão contribuir com o controle de pragas, ou pelo menos com doenças ali no sistema radicular, com as doenças do sistema radicular, algumas pragas também, mas também podem contribuir de outra forma, né? Como nós falamos aqui, né? com a redução da emissão de gases do efeito estufa. Pois é. Então, assim, é mais um ponto. Agora, muito tem que ser feito ainda, mas felizmente muitas startups estão no mercado, as empresas estão com esse olhar, o produtor já começa a enxergar isso também. E o que nós entendemos é o seguinte: quem sabe no futuro aí, se conseguimos avaliar essa questão muito bem, entendemos, mensurar esse ganho para a preservação desses micro-organismos no solo, a gente pode pensar que um produtor logo ele pode buscar créditos de carbono a partir disso. Sim. Essas são boas práticas. As boas práticas agrícolas nos levam a essa questão da sustentabilidade. Sim. Dizem que crédito de carbono é igual cabeça de atum. Todo mundo sabe que existe, mas nunca ninguém viu, né? Exatamente, exatamente. Nós acreditamos. A gente acredita nisso aí. Ô Marcelo, outra coisa também, cara, você tocou num assunto ali que eu acho super interessante, né? Eu acho que ficou muito claro os benefícios e o caminho, né, que a gente tá seguindo nessa área específica, e em especial aqui no Brasil, que é uma área que com certeza vai crescer demais aí pros próximos anos. Eu acho que os números falam mais do que tudo, né, cara? O crescimento que tá tendo. Agora, tem um ponto que você comentou na nossa conversa prévia aí, eu acho que você comentou um pouquinho do consumidor final, né, cara? Eu tenho uma visão, e eu não sei se eu tô certo, é uma hipótese, tá? Que a gente tem uma missão de catequizar, entre aspas, o consumidor final, né? E eu acho que tem duas áreas que elas podem ser um ponto de entrada pra gente poder furar essa bolha, sabe? A primeira é alimentação / saúde, eu coloco os dois no mesmo ponto, e o outro eu acho que é a parte de, como é que chama? De entretenimento, né? Que a gente explora muito pouco, sei lá, filmes, séries que estejam no dia a dia, né? E você falou que existe um selo hoje, uma certificação que é voltado para produtores, quer dizer, está lidando direto com a alimentação, que por sua vez está lidando direto com a saúde. Então eu vejo que é um ponto interessante que a gente pode furar essa bolha, né, do agro com as pessoas da sociedade como um todo, né, cara? Explica um pouco disso aí e como que você enxerga essa visão também, né, cara? De como a gente chega nesse consumidor final com boas informações para ele ser um defensor junto conosco, né? Perfeito. Olha, eu acho que um ponto fundamental é melhorarmos a comunicação, né?
Então, assim, você citou o programa, nós temos um programa que foi idealizado por mim, pela Promip, mas hoje tem muitos parceiros, CropLife, Varejo está entrando, algumas empresas do setor, químicos, biológicos, empresas de rastreabilidade estão conosco dentro desse programa. Então, assim, nós criamos um grupo, né, que tem contribuído de forma sinérgica para melhorar essa comunicação. Onde eu quero chegar? Bom, vamos lá. Então, o programa MIP Experience, em 2019, um pessoal de vendas nosso, técnico e tal, chegou para mim e disse o seguinte, numa das nossas reuniões de alinhamento comercial. Marcelo, tem uma empresa aí em tal região que está colocando um selo no alimento comercializado pelos agricultores, está escrito, aqui tem biológicos. Falei, puxa vida, a ideia é muito boa. Só que nós não podemos simplesmente, e aí, vamos colocar Promip, aqui tem biológicos. Não, peraí. Nós vamos entender, acompanhar o produtor dentro do seu processo de produção para poder colocar aqui tem biológicos, né? Vamos fazer certo? E aí isso foi em 2019. 2020, na pandemia, nós começamos a desenhar essa estratégia e colocamos o programa MIP Experience, né? Que visa transformar o manejo integrado de pragas, né? Traduzindo aí a sustentabilidade lá para o varejo, sinônimo de alimento seguro, enfim. É um programa que visa posicionar muito bem os agentes biológicos, os bioinsumos, ao lado de outras tecnologias. Um programa que visa fazer corretamente o manejo fitossanitário mas não parar no manejo fitossanitário, né? E para o manejo, para a gestão da propriedade como um todo, mostrando para o produtor que se ele aplicar um produto biológico na hora certa, usar as premissas do manejo integrado de pragas, ele pode ter bons resultados no seu fluxo de caixa. Uhum. Essa é a ideia. Bom, começamos a construir o programa em 2021, nós fizemos os trabalhos em campos de validação, colocamos o programa MIP ao lado de um sistema convencional, e tivemos essas métricas que eu acabei de comentar com você, redução da emissão de gases do efeito estufa, aumento da eficiência, redução da aplicação de químicos, enfim. 2021, 22, 23, nós fomos para os campos de demonstração, lá nas áreas de produção de alimentos, tomate principalmente, pimentão, batata, berinjela e outras culturas. Em 2023, nós elaboramos um protocolo manual, submetemos para o Ministério da Agricultura, e em 2023 esse manual e os protocolos MIP Experience foram chancelados pelo Ministério da Agricultura dentro do Programa de Boas Práticas Agrícolas Brasil. Agora, este ano, nós tivemos um primeiro produtor que foi certificado pelo programa, um grande produtor de tomate, foi certificado, e agora esse certificado MIP Experience ele vai até as gôndolas dos supermercados. É uma forma de demonstrar para o consumidor, lá ele vai ter um selo com QR Code que mostra todo esse esforço feito pelo agricultor para a produção sustentável e que leva um alimento seguro. Então a ideia é colocar e confrontar, trazer o consumidor para dentro desse cenário. Eu acho que o maior ganho nosso até agora ainda não foi com o consumidor, mas sim com o varejo. Uhum. Nós temos muitos varejos, muitos supermercados, grandes supermercados, interessados no programa por essa questão da validação. Ainda o varejo tem muita dúvida. Sim. Então nós criamos esse certificado. A Promip não é uma certificadora, então nós temos certificadoras que fazem um trabalho de auditoria no agricultor. Nos baseamos em algumas certificações que já existem, como Global Market, Global Gap, né? E o produtor fala assim, a primeira pergunta do produtor, eu vou ganhar mais tendo uma certificação? Eu vou ganhar mais? Uhum. A resposta é a seguinte, você vai ter redução de perdas, eu acho que esse é uma primeira questão, você vai ter um melhor gerenciamento, você vai conseguir enxergar melhor o seu fluxo de caixa azul, né? Porque o fluxo de caixa tem que estar verde e não vermelho para que o produtor Sim. pense no verde também, no meio ambiente, né? Isso é importante, né? Então, nós já estamos vendo essas reduções de custos dentro da propriedade. E é claro, né, o produtor ele pode agora também escolher as suas gôndolas, né, onde colocar o seu produto e de uma forma diferenciada de outros produtores que não têm certificação. Né? Legal, então, esse esforço ele visa melhorar essa comunicação e dar mais voz ao agricultor lá na ponta no varejo. Esse é um ponto, né? É um desafio, né, cara? Não é um negócio simples de fazer. É um grande desafio, e não é uma luta que se luta sozinho. Não, você tem que ter gente, por isso que o grupo, essa sinergia da integração de força, isso é muito importante, né? Muito bom, Marcelo. Poderíamos ficar conversando horas aqui, né, cara, sobre isso aí, né, cara? Assim, muito bacana conhecer um pouco da sua história. Eu tinha um monte de outras coisas que eu queria perguntar pra você aqui, mas num outro momento, tomando um café aí em Pira, que eu com certeza, por aí, convidadíssimo já, Paulo. A gente vai aí, cara. Muito legal. Muito
obrigado por ter participado aqui com a gente. Espero que quem esteja do outro lado aí tenha entendido o potencial e a pujança, né, cara, desse setor aí que só vai crescer cada vez mais no Brasil, cara. Obrigado e parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigado, Paulo. Parabéns pelo seu também, pelo Agro Resenha. Tamo junto, cara. E como que quem tá escutando a gente aqui agora pode acompanhar seu trabalho, cara? Nós estamos em tudo quanto é rede social. A Promip é encontrada no Instagram, no todo o Grupo Meta, no LinkedIn. Eu tenho um trabalho forte que eu faço no LinkedIn lá, então convido a todos também que nos acompanhem, me siga lá no LinkedIn, que nós estamos sempre divulgando os benefícios do controle biológico, esse esforço enorme que todos nós fazemos no dia a dia. Massa, e nosso site também, né? promip.agr.br. Show. Bacana, bacana. Agora vamos para aquele quadro mais importante aqui desse podcast, que é o nosso glorioso quiz. Vamos nessa? Muito bom, vamos lá. Ó, prometo que eu vou te fazer umas perguntas e não tem pegadinha, tá? Você pode responder a primeira coisa que vier à sua cabeça aí, tá certo? Marcelo Poletti, qual que é a sua música antiga predileta, meu cara? Cara, antiga? eu sou do rock, né? Aí, ó, tamo junto, é nóis então. Eu sou do rock, então acho que Led Zeppelin pra mim é uma... Aí, toma. É uma das referências, Kashmir. Né? Bom demais, bom demais. Aí, do Physical Graffiti, é uma música... É claro que tem o rock nacional também, Barão Vermelho, Raulzito, enfim. Mas se eu pudesse escolher uma, seria Kashmir. É isso aí, cara. E conta pra gente aí, Marcelo, qual foi o lugar mais legal que você já visitou, cara? Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu já visitei muitos lugares, né, muito bons, assim, e gosto muito de natureza, mas uma outra vocação, além do empreendedorismo, é que eu sou peregrino também. Olha aí, muito bom. Então eu gosto muito quando estou caminhando, então eu já fiz várias vezes o Caminho da Fé, que vai de Águas da Prata até Aparecida, então gosto muito de estar na natureza, claro, em muitos lugares, mas posso citar esse, estou me preparando para o Caminho de Santiago também, né? Quem sabe eu volto aqui e conto para vocês como foi. Né? Tamo junto, legal, cara. E na cozinha, meu cara, qual que é a sua especialidade? Cozinha é arroz com feijão, mas eu sou muito conhecido aqui em casa pelo pão com calabresa e omelete. Tudo junto num só? Né? Coisa de agrônomo, né? Tudo junto num só? Por que não, né? Por que não, né? Um monte de coisa boa. Minha esposa fala assim, cara... Vamos gourmetizar, né? Minha esposa falou assim, porra, mas como que você consegue misturar isso tudo? Eu falei, cara, você mistura um monte de coisa boa, só pode ser coisa boa, né, cara? Vamos gourmetizar. Da hora. E, cara, indica um livro aí, algum livro que de alguma maneira impactou aí sua vida, que você pode compartilhar aí com a gente, cara? Essa pergunta é muito legal, gosto de ler e tenho aplicado aqui na empresa, né, junto com o nosso grupo de gestores, comitê de gestores, essa prática da leitura e troca do conhecimento. Ano passado nós lemos um livro que eu gostaria de indicar e que é muito legal para a gestão, que é As 4 Disciplinas da Execução. É um livro aí que é da Franklin Covey, e tem um dos autores aí que é brasileiro, que é o Bill Moraes, né? Então é um dos livros aí que eu indico, acho muito legal, faz todo sentido. Ele fala muito como estabelecer metas crucialmente importantes numa época em que você vive dentro do redemoinho a todo momento, né? Então é uma das dicas que eu acho que vale a pena para a gestão, né? Gestão dos profissionais, das empresas, e a gente debateu aqui recentemente. Outra é a execução do Recharan, que não adianta você planejar se você não executar muito bem. Esse é um outro livro que nós lemos aqui na Promip, trocamos ideia e que acho que vale a pena essa recomendação. Maravilha, muito boa aí as indicações, hein? E agora uma mais filosófica, hein? Se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria? Cara, essa pergunta ela é bem filosófica e bem profunda, né? Nós podemos ficar falando horas aqui. Podia fazer outro podcast. Acho que eu vou fazer um outro podcast começando com essa pergunta, entendeu? Cara, eu acho que assim... eu acho que, olhando para trás, confie na sua intuição e jogue o jogo, né? Isso é importante, né? Tá disponível, disposto, né, para jogar o jogo e confiar na sua intuição. Para isso, claro, né, você tem que ter o feeling muito bem apurado, né? Se olhasse lá para trás e chegando onde estou hoje, nessa caminhada de pouco mais de 30 anos, dos 17 até agora, eu acho que é essa a minha reflexão. Maravilha. E para você que ouviu esse episódio meu com o Marcelo aqui,
aqui, eu tenho certeza que você viu muito valor. Afinal, você está aqui com a gente até agora. Então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O podcast ele cresce na medida em que você participa com a gente desse processo. Então assine o AgroResenha em qualquer agregador de podcast, no Apple Podcast, Spotify, Deezer. Siga a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, LinkedIn e no X, quando ele voltar, se voltar, vai saber. Entre no nosso grupo do WhatsApp e no nosso canal do Telegram. O link está no nosso site, o www.agroresenha.com.br. E escreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar sugestões de entrevistados, mandar um oi aí pra gente. Inclusive, Marcelo chegou via e-mail, hein? Contato@agroresenha. E nós fazemos parte da Rede Agrocast também. Então, se você quiser ouvir outros podcasts do Agro, é só colar em redeagrocast.com.br. Marcelo, eu sempre finalizo os meus episódios com uma frase de muita sabedoria que é pra gente, né, seguir essa vida aqui como de uma maneira mais leve, né? Que é o seguinte, cara, se chover não precisa molhar a horta, não, tá bom? Precisa. Essa aqui eu vou te falar, uma dica mais agronômica que essa não existe. Muito obrigado de novo aí, Marcelão. Um grande abraço, Paulo, muitíssimo obrigado a você e todos aqueles que nos acompanharam nesse episódio. Bom demais, valeu. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do AgroResenha e a edição do Senhor A.